Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Estou fazendo um teste aqui para nós iniciarmos a Escola Bíblica Dominical deste domingo. Em primeiro lugar, queria avisar os irmãos que eu estou substituindo hoje o irmão Miqueias, devido à sua viagem que ele está fazendo. Ele está regressando de São Paulo, ele está no meio do caminho e iria chegar. Ele me passou agora cedo o zap, que eu ia demorar umas 2 horas para chegar, então ele me pediu ontem que eu substituísse ele hoje na Escola Bíblica Dominical e que os irmãos possam orar, que ele possa chegar em casa em segurança e que os irmãos que já estão aí no Face, né? Está sendo transmitido pelo Face da EBD. Os irmãos, se estiverem ouvindo bem, pode já entrar em contato aí, porque nós já vamos iniciar a Escola Bíblica Dominical e vamos aprender mais uma lição dessa revista, o comportamento do crente. E o interessante é que Deus nos dá essa oportunidade para que possamos ter uma vida íntegra, reta na presença dele. Então, os irmãos que já estão aí, se estão me ouvindo bem, dê um tinino aí, um ok, porque é a primeira vez que eu estou fazendo uma transmissão ao vivo, que o Miquel me passou ontem, me ensinou, e eu não sei se os irmãos estão recebendo bem, mas já está em cima da hora da gente começar, e eu gostaria de abrir a Escola Dominical dessa manhã com uma oração, pedindo a Deus que nos dê entendimento e que Ele me use com graça para que eu possa transmitir essa lição hoje para vocês e que possamos aprender, tirar dessa lição coisas para o nosso dia a dia, no nosso viver na presença de Deus. Amém? Feche seus olhos a que estão acompanhando. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, te agradecemos pelo dia, pela oportunidade dessa manhã, do ar que respiramos, pela vida que o Senhor está nos dando e pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo essa manhã de ministrar a várias pessoas que estão conectadas nesse exato momento na Escola Dominical da Igreja Batista Missionária. Que a lição possa ser uma bênção para nós e que possamos tirar dela exemplos para o nosso viver no nosso dia a dia. Um comportamento sincero, verdadeiro, íntegro na presença do Senhor e na presença dos nossos irmãos em Cristo. Te entregamos, ó Espírito Santo, essa escola em Tuas mãos, a lição, em nome do Senhor Jesus. Amém. Já tem aqui a Francisca Araújo, Deus abençoe. Obrigado pela sua presença. Janaína também já está junto aqui. Eu vou falando aos pouquinhos porque vai aparecendo aí, viu, irmãos? Então vamos à lição deste domingo. Vivendo uma vida pura. O que é viver uma vida pura na presença de Deus? Nós sabemos que o mundo que nós estamos vivendo, desde que o mundo é mundo e desde que o pecado entrou na vida do homem, Deus sempre quis que o homem se voltasse para Ele. Há um tempo atrás eu estava conversando com a minha esposa que Deus escreveu a história da humanidade certinha. Ele não errou em nada, Ele fez tudo certo, Ele escreveu uma vida vitoriosa para cada um de nós. Mas Ele deixou em nós a liberdade de escolher o certo e o errado. Deus nos deu esse privilégio para que nós decidíssemos o bem e o mal. Deus criou o mal justamente para mostrar que o mal, ele é mal. E o bem, se nós seguirmos o bem, nós seremos bem-sucedidos. E é um assunto um pouco delicado, porque a lição, no primeiro parágrafo aqui, ela traz uma conotação
que eu vou ler para vocês, depois nós vamos entrar nos assuntos aqui. Diz o seguinte: de vez em quando somos informados de lamentáveis fatos envolvendo líderes evangélicos em histórias de adultério. Esses acontecimentos tornam-se o assunto não apenas extremamente necessário, como bastante delicado. A grande questão na lição é que o problema enfrentado pelo povo de Deus, entre aspas, né, inclusive você e eu, aluno da Escola Bíblica Dominical, fecha parênteses, não é o conhecimento ou desconhecimento do mandamento bíblico, que claramente diz, não adulterarás, mas o seu cumprimento em nossas vidas. Desse modo, nosso esforço nessa lição será para destacar o texto bíblico como ele é colocado na Bíblia, examinar, pelo menos mencionar, alguma das implicações e os diversos ângulos que ele desperta. Vamos também refletir sobre alguns meios pelos quais podemos ser ajudados para que não sejamos achados em desobediência ao mandamento bíblico, seja na dimensão do Antigo ou do Novo Testamento. Então, traz aqui um foco de... Nós vemos aí hoje, nesse mundo globalizado, hoje a informação corre assim, velozmente, e nós somos informados as frações de segundo sobre os acontecimentos. E não é de estranhar, no meio do povo de Deus, acontecer coisas que aos nossos olhos como cristão não deveria acontecer, mas acontece. Infelizmente acontece. Não deveria acontecer porque a Bíblia ela já permitiu que acontecesse no passado para que nós pegássemos aqueles erros do passado que aconteceram, que Deus permitiu que acontecesse, para que nós aprendêssemos hoje a não errarmos como aqueles que erraram no passado. Mas o problema maior é que o pecado que já está entranhado na nossa vida, ele nos faz pecar. Ele faz com que a gente tenha essa obstinação para pecar, para cair no erro, mesmo sabendo que aquilo é errado e fazemos errado mesmo assim. E graças a Deus, segundo a misericórdia do Senhor, porque vivemos no tempo da graça, não da lei, porque se nós vivêssemos naquele tempo, eu não estaria aqui para estar ministrando essa aula e muita gente não estaria hoje na face da terra. Mas pela graça e a misericórdia do Senhor, nós vivemos no tempo da graça e não no tempo da lei. Mas não quer dizer que porque nós estamos vivendo na graça, nós não temos que viver a lei do Velho Testamento, não. Nós temos que seguir. Jesus veio para cumprir a lei. Ele não veio distorcer, não veio passar a mão na cabeça de ninguém, veio cumprir. Mas ele veio cumprir de uma forma diferente da forma que era tratado no tempo passado. Então até nós vemos aí em passagens bíblicas, vou citar uma aqui que os irmãos já estão cansados de ouvir, daquela mulher que foi pega em adultério, né? Ela deveria ser apedrejada segundo a lei de Moisés, mas a graça do Senhor foi sobre aquela mulher ali, e ela foi perdoada. Então Deus advertiu, falando, vá, não peque mais para que não suceda coisa pior. Então ele advertiu. E da mesma forma, Deus nos adverte nos dias de hoje através da sua palavra. Nós temos um coração que só Deus conhece. Só Deus conhece. Paz do Senhor, Tereza. Deus abençoe. Então, só Deus conhece o nosso coração. Muito menos nós. Muitas vezes nós mesmos não nos conhecemos. Porque fazemos coisas que paramos para pensar e falamos assim, misericórdia, eu fiz isso. Mas é porque nós somos enganados por nós mesmos. Nós nos deixamos levar, porque a palavra de Deus fala, vigiai e orai. E muitas vezes nós oramos muito,
e vigiamos pouco. Ou muitas vezes nós vigiamos muito e oramos pouco. Eles têm que andar em conjunto. Oração e a vigilância a todo momento. Por que o diabo tenta a nossa vida a todo instante? Porque ele não para. É uma guerra diária na nossa vida. Ele atinge a nossa mente de forma que ele venha criar ninhos e venha fazer com que nós venhamos ceder ao pecado. E nós temos instrumentos em nossas mãos que podemos sim pecar. A internet. Hoje a internet não precisa ser um computador, não precisa ser uma banca de revista onde você vai comprar uma revista de pornografia. O próprio celular, as próprias propagandas, muitas vezes você abre o celular, vem uma propaganda lá e principalmente para o homem. É tentado porque o homem ele peca por olhar. O pecado injeta no seu olho e vai para o coração. E ali, se ele não tiver uma vigilância, ele cai em desgraça, cai em pecado. A mulher, eu não sei como a forma que a mulher vê essa situação, mas o homem em si, ele está propício a pecar. Eu falo porque eu sou homem. Eu sou homem. Então eu posso falar com propriedade porque eu sou homem e sei como o homem age. Por mais que ele, se alguém falar assim, algum irmão falar assim, irmão, misericórdia, quando eu olho para a mulher, eu vejo mentira. Você vê uma mulher assim. Agora, o problema é nós olharmos e desejarmos aqui no nosso coração. É o desejo que contamina o homem. O que contamina não é o que ele está vendo, mas aquilo que está injetado já dentro dele, ele pecou. Ele não precisa fazer o ato. Só de pensar, ele já pecou. Deus já fala. Em Mateus ele já fala. Se você olhar com um olhar de impureza para uma mulher, você já adulterou. Não precisa cometer o ato. E o engraçado que há um tempo atrás eu vi um pastor Simvaldo pregando na igreja e ele falando sobre a questão da mulher, que a mulher parecia que a mulher sempre é à esquerda na Bíblia, mas não é. Deus sempre preservou a mulher, sempre preservou a mulher. Mas ele sempre chamou a atenção do homem, porque o homem que é o pivô de todas as coisas. O homem, ele que consegue manipular e inverter as coisas. Nós vemos passagens na Bíblia, casos de adultério, Davi, Salomão, que teve várias mulheres, Deus a advertiu para que não se misturasse com outras mulheres. Um homem sábio, um homem que adquiriu sabedoria e no final da sua vida ele fez aquelas coisas erradas, abomináveis aos olhos de Deus. Mas o tratamento hoje dessa lição é sobre o adultério e ter uma vida pura diante de Deus. E o interessante é que quando Miqueias me passou essa responsabilidade de trazer a lição, eu fiquei pensando comigo que como é sério isso, como é sério nós temos um coração puro na presença de Deus, porque não basta você estar salvo, mas o seu coração está corrompido. Não basta você estar salvo achando que vai para o céu, se você tiver o seu coração corrompido em pecado, a sua mente corrompida, você não entrará no céu. O Miqueias, domingo passado, ele falou uma coisa que eu sempre falo, que nós muitas vezes vigiamos as grandes raposas, mas não vigiamos as raposinhas que entram pelas frestas que nós não vigiamos, não damos atenção sobre aquilo, o cuidado, o zelo, porque isso gera pecado. E principalmente aqui nós vamos entrar, o que significa não adulterar? Adulterar é quando você, é igual um produto que você vai vender, nós vemos aí o combustível adulterado. O cara, para ele ganhar dinheiro, o que ele faz? Ele pega, mistura, em vez de ser o combustível puro, para que
O motor funciona, ele injeta ali álcool, injeta água e vai vendendo. É um produto adulterado. E aí, quando é descoberto, quando vai em uma fiscalização, se descobre ali que aquele produto está sendo adulterado. É um tênis que você compra achando que é um produto de qualidade, é um produto adulterado. Nós vemos aí vários produtos da China que vêm, são produtos adulterados, não são produtos originais. Ah, mas eu compro porque o produto ele é mais barato, mas é um produto adulterado, que vai causar um problema no seu pé devido à forma que foi feito. Um óculos, eu vou comprar um óculos porque eu estou com problema de vista, aí eu prefiro comprar na farmácia porque eu prefiro comprar no camelô um óculos de lente para ler, porque eu estou... Mas prefere adulterar as coisas do que procurar um oculista, porque gera problema, tudo gera problema na nossa vida. Um óculos que você comprou sem receita, ele vai gerar um problema na sua visão. O pecado é da mesma forma, ele vai gerar um problema na sua vida espiritual. Ele vai gerar um problema que vai te afastar de Deus. Eu fico imaginando um casal, o marido é cristão, a mulher não é. Como deve ser difícil, porque a luz não mistura com trevas. E a mulher casada com um homem que não é cristão. Como é que convive? Como é que é conviver numa situação dessa? Porque o seu marido, ele não tem intimidade com o Senhor. Ele não conhece, ele não respeita os mandamentos de Deus, por mais que você fale. E como é que você vai conviver com esse homem dentro de casa? Porque ele lá fora, ele... Um abraço, Márcio. Deus abençoe. Ele olha para outras mulheres, ele pode ter outras mulheres na rua. Não estou aqui criando uma dúvida no seu coração e nem criando uma complicação no seu casamento. Mas é aonde a mulher sábia edifica a sua casa, aonde ela tem que ter uma constância oração para que o Senhor possa transformar o seu marido, para que ele possa reconhecer o Senhor como Salvador da sua vida e através da sua conduta como esposa ou você como esposo, alcançar a sua esposa, o seu esposo para o Senhor. Porque o adultério, ele causa uma desgraça na família. Eu lembro de um fato que aconteceu, que minha irmã me contou, Alessandro. Paz do Senhor, bom dia para você, para o Gisele, para a família aí. Aconteceu um fato, minha irmã contando de uma pessoa que era da igreja dela, e esse homem viúvo tinha 2 filhas, e ele casou com essa moça, e passado o tempo, ela muito simplesinha, uma moça muito simplesinha, esse moço levou ela para uma cidade, construiu um barracão lá para morar, e essa mulher cuidou das suas filhas, educou, elas casaram, né, tornaram-se moças adultas, casou, ele casou com essa mulher e de repente desapareceu. E recentemente minha irmã fuçando fez, ele estava lá no Rio de Janeiro, já com outra família. O pecado, o adultério, nada fica encoberto diante dos olhos de Deus. Nada fica encoberto. Nada fica encoberto. Nós podemos acobertar da esposa, do marido, da família, mas de Deus não se encobre pecado, porque Deus conhece e sabe. Ele conhece. Ele nos formou. A sementinha do seu pai, junto com o óvulo da sua mãe, gerou você, mas quem formou você no ventre da sua mãe foi Deus. Ele conhece o nosso coração. Nós podemos enganar nós mesmos, mas a Deus ninguém engana. Então nós temos que ter essa vigilância. O pecado do adultério, que gera uma desgraça na família, que traz tristeza no lar.
Uma mulher descobrir que o marido, aquele marido que um dia levou no altar, declarou amor, fidelidade, e um dia chega dentro de casa e fala com a mulher, a mulher descobre que ele tem outra família, tem outra mulher. E o perigo do homem é que nós somos seduzidos pela aparência. Pela aparência. E muitas vezes dentro do próprio serviço, nós somos seduzidos pela colega de trabalho que vem com palavras, o diabo usa esses meios para seduzir o marido que viaja muito, a esposa que trabalha fora. Esses homens indecentes que não têm temor de Deus, não respeitam e dão de cima mesmo e não querem nem saber, porque o amante, ele sempre é mais dedicado que o marido. Vocês podem ver em filme aí, vemos filmes, relatos, o amante ele sempre é dedicado. É sempre dedicado, porque não tem responsabilidade com aquela mulher. Ele dedica porque há interesses ali, interesses sexuais. Não é interesse porque ela é bonita, é aquilo não. Mas quando passar do tempo, ele já procura outra. E nós estamos falando para adultos. Talvez tenha até jovens assistindo essa lição dessa manhã. Mas o perigo do adultério, o perigo do adultério é isso. Porque o prazer é momentâneo. É momentâneo, passa. Mas depois a consequência vem. Nós pegamos a lição lá de Davi. Davi ficou olhando Betseba lá tomando banho. Viu aquele mulherão tomando banho lá. O que ele fez? A obstinação do seu coração foi tamanha que ele tomou uma mulher que não era dele. E veja a consequência que trouxe para o seu reinado. E Deus falou na sua palavra que a espada não sairia de dentro da sua casa por causa de um pecado, de uma falta de vigilância dele. Ele tinha várias concubinas, várias mulheres no seu reino, mas ele quis uma mulher de outro. Parece que a mulher do outro é melhor do que a minha. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que lembrar que um dia nós subimos no altar, nós declaramos amor para aquela que vai seguir conosco até o dia da nossa partida, a partida dela. Aí estaremos livres, mas enquanto estivermos vivos, nós temos que viver com sinceridade, com respeito com a nossa esposa. Não deixar levar por belezas fúteis desse mundo, porque o que vem é enviado de Satanás para nos destruir. Um abraço, Raimundo, Nilvânia, Deus abençoe vocês. Então nós temos que tomar cuidado, vigiar o nosso casamento, rodear o nosso casamento com amor, com carinho, com conversa, ser sincero, verdadeiro um com o outro, porque o diabo ele não está feliz com a união, com a família. Ele quer destruir de todas as formas o casamento, a união do homem. E quanto mais nós que somos cristãos, nós temos que ter uma vigilância constante. Eu tenho muito isso em mim. Desde o tempo que eu era do mundo perdido, eu lembro um fato que aconteceu comigo. Eu trabalhava na empresa e de manhã a gente ficava tomando café do lado de fora, que a empresa era na porta da rua, era uma casa, e a rua lá era um quarteirão fechado, a gente ficava na porta tomando café, batendo papo, e a minha chefe foi toda bonitona pro serviço. E eu nunca fui de elogiar a mulher por causa daquele negócio. Você vai fazer um elogio, a pessoa já pensa e eu sou um pouco sistemático, dependendo do que a pessoa fala, eu já me retraio, então talvez seja uma virtude, um defeito meu, mas eu sou pouco de fazer elogio. Porque muitas vezes você faz um elogio com bom sentimento e a pessoa pode levar para o outro lado. Seja uma mulher casada, seja uma solteira, seja quem for, a gente tem que tomar cuidado. Então, essa minha chefe, falando lá com os outros, eu estava ouvindo. Não, vim bonitona, todo mundo me elogiou, menos ele. E ela era casada. Mas por que eu não elogiei? Porque era uma mulher casada. E eu, por que eu vou fazer um elogio? Depois vai que ela pensa outras coisas. Então, para evitar eu pensar bem ou mal, eu preferi ficar calado. Então nós temos que ter essa vigilância. E principalmente nós cristãos.
devemos vigiar para que não venhamos cair em adultério. O adulterar é isso, é você mudar a forma, a sua convivência com a sua esposa e causar um problema maior no seu casamento. Se o seu casamento estava indo bem ou não, Deus pode restaurar. Mas o problema é que, minha esposa agora é só igreja, quando eu procuro minha esposa é só oração, só jejum, só não sei o quê. Nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. Porque o nosso leito é sagrado. A nossa cama é sem mácula, é sagrada. E se a mulher fica naquele negócio, meu esposo, não, é só oração, eu tenho jejum, oração, não. Tem que ter, e principalmente casais cristãos. Nós temos que ter esse convívio e essa comunicação. Amor, estou precisando de passar um período de oração, de jejum. Nós temos que, amém. Se o esposo concordar, amém. Se não concordar, não vá temar. Porque aí é onde as raposinhas começam a querer entrar na nossa vida. Pastor Débora, entrar na nossa vida, no nosso casamento e começa a desfazer. E aí começa a aparecer oportunidade lá fora. O camarada, o servo de Deus, já está meio fraco mesmo. Já começa a enveredar para outro caminho. Quando você olhar, seu casamento já está destruído. Já aconteceu o pecado. E depois de consumado, o que pode ser feito? Mais nada. É apenas pedir misericórdia, Senhor, para que haja uma transformação, que haja um perdão, que haja um reconhecimento ali, uma comunhão novamente. Mas o que já foi feito não tem como desfazer. Por isso nós devemos vigiar. Eu lembro de uma Pastor Miqueias, valeu, tamo junto aí. Eu lembro de uma. Os mais antigos vão lembrar, que moravam aqui em Belo Horizonte, vão lembrar. Glória Lopes, ela trabalhava na Rádio Itatiaia, ela era uma repórter policial, tinha uma voz assim, parecendo de homem. Ela tinha um slogan no programa dela que falava assim: antes que o fato aconteça, antes que. Como é que é? Antes que o fato aconteça, antes que apareça, não deixe que o fato aconteça. E nós temos que vigiar isso. Antes que aconteça o pecado, antes que aconteça no nosso coração primeiro, nós devemos repreender, vigiar, para que isso não venha se tornar raiz e depois aflora e aí acontece o ato. Então, se começar no nosso coração, nós temos que arrancar. É como um pássaro na nossa cabeça, tentando fazer ninho. Nós temos que espantar. Um passarinho não tem nada a ver não, padalzinho. Não, cuidado, cuidado, cuidado. Passou a irmã Terezinha. Então nós temos que tomar cuidado, porque isso é sério. Isso é abominação aos olhos de Deus. Porque Deus quer que nós tenhamos uma vida de santidade, de comunhão com o Senhor. Ele quer levar cada um de nós para o céu. Ele quer levar eu e você para o céu. Mas para isso nós devemos ter uma vida pura, santa na presença do Senhor. É nas mínimas coisas, irmãos, né? Nas grandes coisas não, é nas mínimas coisas que nós temos que vigiar. A nossa videira, nós temos que podá-la todo dia, tirar as uvinhas que estão podres. Se os cachos estão bonitos, nós temos que olhar ali se tem alguma ainda, alguma que não desenvolveu, alguma que está apodrecendo para não apodrecer as outras. É como uma laranja, você compra um cesto de laranja e põe. Se você não começar a movimentar aquela laranja ali, com pouco uma começa a apodrecer, passa para outra e contamina. Então nós devemos ter uma vida pura diante de Deus. É nas mínimas coisas. Olhar dentro de nós, olhar o que estamos fazendo de errado, para que não venhamos cair em pecado, em adultério. É o que o Senhor tem falado conosco, tem nos advertido e nos ensinado. No segundo tópico aqui, a dimensão mais ampla do mandamento. O adultério pode ser corporal quando acontece o
envolvimento físico entre partes, mas o adultério pode também ser mental. Nesse caso, embora não tendo havido o contato físico, ocorre o desejo ou envolvimento emocional com a pessoa. E isso acontece muito. Não precisa você ter o contato físico com a pessoa. Só de você imaginar, nós vemos essas podridão de novela aí, quem assistia a novela, quem assiste, que eu não assisto, mas não vou mentir aqui que antigamente eu via isso. A gente vê as novelas de hoje, as músicas, né? Leva o cara aqueles pensamentos. E se você não vigiar, você já adulterou sem precisar de ter o contato com a pessoa. Em pensamento. Em pensamento você já pecou. Não precisa ter um envolvimento carnal com a pessoa. Só de você desejar, só de você deitar na sua cama e pensar, você já cometeu o ato. Não precisa ter esse contato. As coisas de Deus é muito séria. Se nós olharmos, irmãos, se nós observarmos a situação que vivemos diante de Deus, nós temos que consertar muita coisa na nossa vida. Nós temos que andar com a mente pura, santa. Pastor Arthur, nós temos que viver uma vida de santidade realmente com Deus. Eu fico imaginando na época lá, quando o povo estava escravo no Egito, quantas coisas deve ter acontecido ali no Egito, né? Prostituição que havia naquele tempo. E Deus tira aquele povo daquele meio ali de corrupção e quer levar o povo para uma terra que mana leite e mel, um lugar de santidade, um lugar de comunhão, um lugar onde o povo ia ser governado por um Deus vivo, verdadeiro, que daria o melhor para eles. Mas o que aconteceu? Muitas pessoas que estavam ali no Egito, que acompanharam, contaminaram aquele povo. Contaminaram aquele povo porque deixaram ser contaminado. Porque carregaram bagagem, pecado, levaram pessoas que tinham pensamentos obscuros, que levaram aquelas coisas junto. E Deus permitiu, lógico que você acha que Deus não sabia que iria muitas pessoas do Egito acompanhar aquele povo? Deus sabia, Deus não foi pego de surpresa. Mas Deus permitiu tudo isso para que o povo se atentasse. Opa, espera aí, nós estamos vindo para uma terra que mana leite e mel, uma terra onde que Deus será o nosso governo, o nosso rei, e esse povo está vindo com essas... Nós estamos saindo da escravidão, nós não adorávamos esses deuses, e agora nós estamos deixando... Muitas vezes é assim. Nós começamos a seguir a Deus de uma forma tão fervorosa que no meio do caminho começamos a nos distanciar, a cair na crentice. Ah, isso aí não tem nada a ver. Ah, isso aí não é pecado, não. Achamos que nada, aquilo ali não é pecado. Pecado é, o cara roubou ali, aquilo é pecado. Mas no meu coração e no seu coração, será que realmente o nosso coração está puro diante de Deus? O salmista fala, vê se há em mim algum caminho mau, sonda o meu coração. Sonda o meu coração. Tira aquilo que está entranhado de errado no meu coração, Senhor. Tira da minha mente pensamentos impuros, desejos impuros. Eu quero ter uma vida pura, santa. Eu quero ir para o céu. Eu não quero ser achado no meio do povo de Deus em pecado. Porque naquele dia, quando Deus vier buscar a igreja do Senhor, vai subir só aqueles que realmente estão com a vida em santidade. Não adianta você achar que porque você prega, porque você ministra louvor maravilhoso, porque você toca maravilhoso, porque o Espírito Santo de Deus te usa, mas se seu coração estiver sujo, sua mente estiver impura, você não vai entrar no reino dos céus, não. Não vai. Não adianta achar, não adianta a gente vender ilusão. A gente tem que falar a verdade. Nós somos cristãos, nós temos que lutar. É uma luta minha e sua diária. É uma vigilância diária minha e sua. Nós temos que nos policiar a cada momento da nossa vida, em que estamos vendo, em o que estamos lendo.
em quem, o que estamos envolvendo. Não é agora também você bitolar, não. O irmão falou, agora eu tenho que pôr uma. Tipo aquelas mulheres muçulmanas, põe aquela vestimenta, todo homem põe um saco de cinza na cabeça. Agora, não, não é isso. Não é isso. Você pode viver num mundo contaminado de pecado, mas ter uma vida pura, reta diante de Deus? Pode sim. Isso depende de nós. Depende de nós. Deus está pronto a nos ajudar. Mas isso depende de mim e de você. Não é pastor, não é irmão, não é profetisa, não é fulano que vai consertar a sua vida. É você e Deus. É você que talvez está fraco. Pede a Deus força. Pede a Deus sabedoria e direção para que nós possamos ter uma vida pura, santa diante de Deus e viver uma vida pura no mundo cheio de pecado, que hoje é uma coisa tão ridícula. As pessoas viraram e falaram assim: ô fulano, e aí? Como é que você casou? Casei, vixe. Ah, não acredito. Você casou. Esse tempo todo você está guardando para sua esposa, a moça, você está guardando até hoje? É. Nós temos que viver na contramão do mundo. Na contramão do mundo. Na contramão do mundo. Eu, graças a Deus, falo por mim, irmãos. Não é para enaltecer, não é para... Eu conto experiência minha, que eu tive no mundo, para mostrar que, mesmo vivendo lá no mundo, eu não me prostituí. E tive oportunidades mil, irmãos. Tive mil oportunidades. Talvez eu tenha tomado nome de mulheres aí, me chamar de tudo quanto é nome. Mas hoje, quando eu paro e penso, a misericórdia de Deus e as orações da minha mãe não me deixou que eu cometesse esses atos. Eu dou graças a Deus por isso. Dou graças a Deus por isso. Tive oportunidade mil nesse mundo. E quando eu falar com meus colegas, eles riam de mim. Eu tomar cerveja com eles, eles riam de mim. Que isso, rapaz? Que isso? Que isso? Você... Não estou entendendo, não acredito. É. Isso depende de mim e de você. O pastor Lucim, um tempo atrás, eu assisto muito o canal dele, e ele ele trouxe a mensagem: você já diz não para você mesmo? Nós dizemos não para o filho, para a esposa, dizemos não para o amigo, para o vizinho, para o fulano, mas você já diz não para você mesmo? Eu não vou fazer isso, eu não vou comprar isso, eu não preciso disso. Você já parou para pensar e falou: não, eu não vou fazer isso, eu não quero. E eu não quero desagradar o Deus que eu sirvo. E muitas vezes nós nos deixamos levar. Nunca dizemos não para nós mesmos, mas para as outras pessoas são fáceis de falar, são fáceis de fazer. Então, a dimensão mais ampla do mandamento é que eu tirei alguns textos aqui, e aqui fala o seguinte: o Antigo Testamento vê o adultério como algo hediondo. Jó, ele fala da sua iniquidade. Jó fala da sua iniquidade. Ele relatando a sua iniquidade diante de Deus. Ele abrindo o coração para Deus. E nós devemos abrir o coração para o nosso Deus, que Ele conhece. Não precisa falar para sua esposa. Talvez você vai criar até um problema no seu casamento. Mas fala para Deus: Senhor, eu tenho dado as escorregadas. Me perdoa. Porque eu tenho que pedir perdão para o Senhor. Eu não cometi esse ato, mas se eu comentar com minha esposa, eu posso até cair em pecado e dar um problema. Cair não em pecado, eu posso cair em um problema, minha esposa começar a desconfiar de mim. Então eu estou falando para o Senhor, estou abrindo meu coração. Perdoe minha iniquidade, limpa o meu coração. Tenha essa coragem de falar com Deus. Deus é o nosso Pai, Ele está pronto para nos ouvir. Nós não temos que ter medo do nosso Deus. Ele está pronto a nos perdoar, a usar de misericórdia para conosco, mas Ele quer ver em nós a nossa sinceridade. Se a nossa confiança realmente está nele, não é ficar com medo: não vou falar isso com Deus não, que se eu falar, Deus vai me castigar. Não, de forma nenhuma. Ele vai ficar feliz
de ver que você deposita confiança nele, de você abrir seu coração, de falar, não, Senhor, eu estou assim, 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 me ajuda, me perdoa, usa a tua misericórdia para comigo. Nós vemos aqui no Novo Testamento, recebemos orientações mais precisas de que o adultério tem sua raiz no interior da pessoa, numa mente poluída e num coração cheio de impureza. Mateus 12:34. Mateus 12:34 fala isso. Da impureza do coração. O que contamina o homem, irmãos, não é o que nós vemos na internet, não é o que alimentamos, não. Já está dentro do nosso coração. O pecado já foi semeado lá no Jardim do Éden. Por causa da obstinação de Eva. Levou o homem a pecar. Porque os olhos contemplaram, tiveram desejo para aquilo que Deus falou que é proibido. Se Deus te deu sua esposa, por que você está querendo outra? Aquela não está te satisfazendo? Ah, não, que... Não. Se você escolheu aquela ali, é aquela ali. Ela é sua companheira, ela que vai te dar prazer, ela que vai te acompanhar você. Por que você está olhando para outra? Por que seu coração tem que andar abrasado para outra? Quando era solteiro, você poderia andar abrasado por qualquer um, porque você não escolheu, mas agora que você tem sua esposa, você não tem que andar achando que a outra é melhor do que a sua, não. A sua é melhor do que a do seu companheiro. Para você, a sua é melhor. Mas não, o homem, ele... Isso eu falo pro cristão, não estou falando pro mundo, porque o mundo é o mundo. O mundo é o mundo. O mundo anda de passos largos para o inferno. A traição. E infelizmente tem muitos cristãos que estão caindo no mesmo caminho que o mundo está andando. E no mesmo caminho nós vemos tantas pessoas aí no meio gospel que casaram 4 vezes. Não sossegou o facho, parece que o fogo não apaga. Achando que, eu separei dessa aqui porque não deu certo. Aí eu fiquei com... E por que essa aqui não deu certo? Porque compatibilidade. Aí para outra, e para outra, e para outra. Ela vai ficar igual a Gretchen. Casando, casando, descasando, casando. E aí, na hora que você chegar na sua velhice, já que você, depois que você já está todo derrugadinho pela marca do tempo, você vai achar que alguém vai olhar para você. E nós vemos, irmãos, histórias, não falo no meio cristão, mas nós vemos aí, sempre que o camarada que teve as suas amantes lá fora, acontece alguma coisa, o cara dá um derrame, adoece, a primeira, a esposa verdadeira, é que carrega o fardo. Aí entrega de bagagem. Eu lembro de um fato que ocorreu com a colega minha, um tempo de mundo, o pai dela traía sua mãe. Ele morreu lá no Corcovado, no Rio de Janeiro. Chegaram com o caixão na porta da casa dela. Ele tinha dado infarto. Morreu lá no Rio de Janeiro. Estava com amante. Morreu. Veio embalado dentro de um paletó de madeira, chegou na porta da casa da mãe dela. Quem teve que fazer a cerimônia fúnebre? A primeira esposa. A primeira esposa que tem que fazer tudo. Então não vá na ilusão que a lá de fora é melhor do que a minha esposa. Não vá nesse caminho, não. Não vá você, esposa, nesse caminho, não. Você, jovem, você que tem sua namorada e é cristão, vigie, não anda sozinho dentro do carro com a sua namorada, não fique sozinho, porque é tentação sim. A carne, ela, se você não vigiar, ela vai falar mais alto. Cuidado, porque tem muitos jovens no meio cristão adulterando, tem muitos praticando adultério antes do casamento. Se você não consegue ficar com a sua brasa
a sua brasa não consegue apagar, casa logo antes que cometa erros. Porque depois que comete, eu fico vendo. Depois que acontece a coisa, a moça fala que está grávida. Eu não gosto mais de você não. Eu não quero saber de você não. É o que acontece no mundo. E hoje no meio cristão está acontecendo da mesma forma. Você jovem que talvez está assistindo essa live aí, sem querer, abriu aí, vigie. Não ceda aos encantos do seu namorado que é cristão. Ah, não, que nós não contemos, nós temos que... Cuidado, valorize. Você não é papel. Você não é papel moeda, você não é dinheiro que anda na mão de um e de outro, não. Valoriza. Você, mulher que é esposa, se valorize. Você, marido, valorize. Valorize a sua esposa. Você, mulher, valorize seu marido. Ele pode ser feio para todo mundo, mas para você ele é um gatinho, porque você casou com ele. Você casou com ele. Ele é o seu príncipe. Ele pode estar feio, ele foi bonito antes. Agora envelheceu, ninguém vai ficar bonito eternamente. Nem com plástica. O rostinho pode ficar, pode fazer plástica, mas o corpinho vai trazer as marcas do tempo. Então, nós devemos nos policiar, ter um coração puro, não um coração sujo, de impureza, de maldade, de desejos ocultos, mas sempre ter um coração sincero na presença de Deus. No terceiro tópico, alguma ajuda para que cumpramos o mandamento? Sim. Evitar tudo que alimenta a cobiça e a impureza. Alimentarmos, não alimentarmos a cobiça e a impureza. Cuidado com aquilo que você está vendo. Cuidado com aquilo que você está recebendo. Porque é fácil. E mulher, principalmente, é fácil ser levado na lábia. É fácil. Um camarada cheio um cara cheio de palavras, ele seduz e rouba sua mulher. E você, mulher, vigie. Você, homem, vigie. Não alimenta a cobiça e a impureza. Não alimenta isso no seu coração. Porque isso faz você perder o reino dos céus. O segundo, desconfiar da nossa reação, da nossa razão e vigiar nossas emoções. Aqui fala desconfiar da nossa razão e vigiar nossas emoções. Desconfie, eu tenho razão. Cuidado. Cuidado para você não cair num desfecho terrível aí na sua vida. E emoções. Emoções. Cuidado não levar tudo na base da emoção. Ah, o coração. Ah, meu coração, cuidado. 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 Para você não se estrepar lá na frente. Não age com emoção. Pede sabedoria ao Senhor. Pede sabedoria. Não vai viver pela emoção. Eu fico vendo músicas seculares aí. Algumas até curtas, são bonitas. Mas nós temos que nos policiar. Porque muitas vezes nós vemos aí no mundo secular músicas românticas, o cara bebe, entorta o caneco, lembrando da amada. O cara tá cantando aquilo ali porque tá ganhando dinheiro. É a forma de ganhar dinheiro. Ele cria uma letra romântica para ganhar dinheiro. E o bobão é emoção. E nós, como cristãos, nós devemos agir com sabedoria. Buscar de Deus sabedoria, não agir com emoção, com a razão. Não, eu acho que é assim, eu tô com a razão. Não. Buscar de Deus direção. Nunca agir com a própria razão e razão e vigiar nossas emoções. Vigiar, porque muitas vezes nós não vigiamos e quando olhamos, nos estrepamos. No terceiro, alimentar um relacionamento conjugal sadio, repleto de comunicação. Aqui fala para casais, nós devemos ter um relacionamento sadio, conjugal, viver marido e mulher maritalmente,
viver sempre em comunicação com o outro. Eu falo a verdade com os irmãos, eu não tenho nada a esconder da Suzana. Meu celular não tem senha. Meu computador não tem senha. O computador aqui em casa não tem senha. Meu celular não tem senha. Pode abrir à vontade. Mas tem irmãos cristãos que põem senha no celular. Põe senha no celular. A esposa põe senha no celular. Aquele negócio de riscar o dedo, não. Você não tem que pôr senha no celular, não. Senha, a conta bancária, a conta é dele e a conta da mulher. O que o marido tem, a mulher não pode saber. E o que a mulher tem, o marido não pode saber, não. Vocês casaram, nós temos que lembrar que nós somos um na presença de Deus. E se somos casal, nós temos que dividir as mesmas coisas, o mesmo dinheiro. O dinheiro que está na minha conta é o mesmo dinheiro que está na conta. É o dinheiro que é meu, é dela. Ela tem que depositar na mesma conta. Nós temos que ter um cartão conjunto, a mesma senha. O celular não tem que ter senha, não. Ela pode ter o celular dela, eu ter o meu, mas não tem que ter senha, não. Os WhatsApp, ela tem que saber com quem que eu estou conversando. Eu tenho que saber com quem ela está conversando. Agora, nós temos que ter essa confiança. Não é desconfiança. Ela pode ter os amigos dela, eu ter meus amigos. Não é proibido, não. Mas o problema é quando começa a ter essa desconfiança e essa insegurança no matrimônio. Não conversa, a esposa não sabe o que o marido está fazendo, o que o marido fez. O esposo viaja, a mulher nem está sabendo. O esposo adoece, não sabe onde estão os documentos, o que está para pagar, o que deixou de pagar. Então, nós temos que viver uma vida pura, vivendo uma vida pura, né? Na presença de Deus e ter um relacionamento verdadeiro um com o outro. O nosso matrimônio tem que ser verdadeiro um com o outro. Se casamos, nós demos prova pública, né? A igreja estava cheia de testemunhos, padrinhos estavam lá para assinar, o pastor abençoando, Deus presente para abençoar a nossa união. Por que depois muda tudo? Depois que casa muda tudo. Começa as picuinhas. Não, meu celular tem senha. Minha esposa... Não, e muitas vezes nós vamos começamos o homem ele é mais confiado que a mulher. Com quem você está conversando? Deixa eu ver esse celular. Né? Mas quando a mulher pede o celular dele, não, estou conversando com fulano aqui. E muitas vezes nem está conversando com fulano, está conversando com outra, mas a mulher não pode saber. Eu não tenho nada a esconder para minha esposa. E espero que você, meu amado irmão, não tenha que pôr senha no seu celular, esconder da sua esposa, não. Nós temos que viver um matrimônio puro, sincero, na presença do Senhor. É o que a lição fala, vivendo uma vida pura. Não só diante de Deus, mas com a sua esposa, com seus filhos. Isso engloba tudo. E evitar que as raposinhas entre na sua vida e te contamine e contamine a sua família. O quarto aqui, fugir de situações de perigo. Não se brinca com fogo. Eu lembro aqui o pastor Simvaldo falando uma historinha que contou que um cidadão encontrou uma cobra congelada, tadinha, colocou debaixo do braço e ali ela começou a aquecer, ela estava hibernada, não morta, né? Que alguns animais em época de frio, dependendo da região, tipo geleira, eles entram em hibernação, ela estava ali, ela não estava morta. E colocou ela ali, estava durinha, ela aqueceu, picou ele, matou aquele homem. Porque muitas vezes nós brincamos com fogo. Não vou me queimar. E não, eu sou o cara. Comigo, eu sou servo de Deus. Comigo o capeta está debaixo dos meus pés. Como muitos falam aí. Cuidado, cuidado, cuidado. Nós devemos ter cuidado com isso. Não brincamos com fogo. Quem brinca com fogo se queima. Quem anda na beirada do precipício, uma hora vai cair. É igual esses camaradas que ficam postando selfie na beirada de prédio para se promover. Quantos morreram
Quantos morreram? Recentemente a Suzana estava me falando de uma moça que foi fazer uma postagem na beirada de uma cachoeira. Caiu, não sei, de acho que 80 metros de altura. Foi postar. Cuidado. Cuidado aonde nós estamos pisando o nosso pé. Cuidado com o fogo que queima. E a queimadura, dependendo da queimadura, ela deixa marca. Então nós devemos cuidar de não brincarmos com fogo. E por último, manter uma vida devocional muito bem sucedida. O ponto de partida de todo problema geralmente está no descuido quanto à nossa vida de oração, leitura da Bíblia. Jamais se poderá exagerar a importância de uma vida devocional e jamais deixaremos de depender totalmente da graça de Deus. Simplesmente não somos capazes de viver uma vida santa sem a graça e a misericórdia de Deus. Então, nós devemos ter uma vida devocional, ler a Bíblia, orar, buscar o Senhor, viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Porque Ele é santo e quer que nós sejamos santos como Ele. Que para onde nós iremos é um lugar de santidade, não é um lugar de pecado. Então nós devemos sim viver uma vida de intimidade, de comunhão com o Senhor. E concluindo a lição, ainda que todo o texto da lição deixe claro o perigo iminente a que todos estamos expostos nessa questão de adultério e da nossa carnalidade, precisamos não esquecer o versículo final de Romanos 7, em que Paulo nos ajuda bastante num brado de vitória. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 7, 25. Eu, para concluir a lição, deixei uns textos aqui. Depois eu só tirei alguns aqui. Quanto aos, lá em Timóteo 3, 4, está na revista, o versículo 4, capítulo 4. 1 Timóteo 4, versículo 1 a 3, traz recomendações. Levítico 19, versículo 29, fala da lei, advertindo. Jó 31, que eu citei anterior, fala Jó falando da sua iniquidade para Deus, abrindo seu coração. Jeremias 29, versículo 23, Deus advertindo Israel por seus pecados, advertindo. Deus advertindo aquele povo no passado do pecado. Jeremias 5, capítulo 5, versículo 8 e 9, Deus trazendo juízo ao povo. Irmãos, e não é diferente, hoje nós estamos vendo aí essa epidemia, Deus trazendo, alertando, não está trazendo ainda o juízo sobre o povo da terra, mas advertindo nós que somos cristãos, em voltarmos para Ele e consertar nossa vida diante dEle. Mateus 12, versículo 34, fala daquilo que há no coração do homem, aquilo que está no nosso coração de impureza, de pecado. Se nós estivermos dessa forma, irmãos, não entraremos no reino dos céus. Pode tirar seu cavalinho da chuva, não vai entrar, não vai entrar. A palavra de Deus falou, não é eu que estou falando não, está falando aqui. Lê lá e você vai tirar suas próprias conclusões. Tiago 1, versículo 15, concupiscência dá luz ao pecado. Aquilo que gerou no seu coração vai gerar o pecado, porque aquilo que está entranhado é como se fosse um fermento, está ali. Só falta acontecer o ato, porque já gerou dentro de você o pecado. Então nós devemos vigiar para que não venhamos pecar. 1 Coríntios 6, versículo 9, os injustos não herdarão o reino dos céus. Aí o irmão fala assim, a injusta, irmã, aquele que rouba, aquele que faz, acontece. Não. Se você tiver com a sua mente cheia de iniquidade, seu coração cheio de pecado, não vai herdar o reino do céu. Isso eu falo para mim e falo para você. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Lê lá em 1 Coríntios 6, versículo 9. Isso aqui é para o cristão. Isso aqui engloba todo mundo.
tanto o ímpio como o cristão, que se ele não atinar para isso, ele não vai entrar. E muitos vão ficar para trás naquele dia e vão falar assim: ai Senhor, eu preguei, eu falei, eu fiz, aconteceu, o Senhor me usava. E seu coração? E seu coração e sua mente? Realmente ela está pura? Aí você que está me assistindo talvez fale assim: nós irmão tem um coração, nós irmão deve ser. Irmão, eu tenho uma luta comigo mesmo todo dia. Eu tenho uma luta comigo todo dia. Todo dia eu tenho uma luta comigo para eu não cair em pecado. O pecado sempre está à porta para que eu cometa. Mas eu sempre tenho lutado, pedido a Deus misericórdia para que eu não venha pecar. Há pontos vulneráveis na nossa vida. É igual os motoristas falam. Há pontos cegos no veículo que você não vê, que você não consegue ver. E há pontos vulneráveis na nossa vida que muitas vezes nós não sabemos e temos. Então, se policie a sua vida. E para encerrar, Mateus 5:28. Desejar no coração já pecou com aquela mulher. Aqui que se você desejou no seu coração, você já pecou. Então, que nós possamos aprender essa lição e colocar em prática. Que não fique apenas hoje, nesse domingo, esquecer, não. Guarda no seu coração. Guarda todas as mensagens que foram pregadas. Eu sei que ninguém quase lembra das mensagens que foram passadas, mas sempre traga à sua memória aquilo que sempre foi pregado na igreja, aquilo que você ouviu uma pregação no WhatsApp, um versículo que alguém mandou. Procure praticar na sua vida, viver uma vida pura. Ah, todo mundo peca, tem irmão pecando dentro da igreja e não acontece nada. Não vá nessa onda, não. Porque naquele dia o juiz de Deus vai vir e aí você vai ver. Então não vamos procurar ajustar nossa vida diante de Deus, porque os tempos são findos e não sabemos o dia e a hora que o Senhor vai se manifestar. Mas que a gente possa realmente priorizar, ter uma vida pura, viver uma vida pura diante de Deus. Por mais que as pessoas possam criticar você, por mais que as pessoas possam falar, é bobo demais, todo mundo está fazendo, o bobão ali não faz. É melhor você não fazer do que fazer e depois as pessoas te criticar e te apedrejar. Que o Senhor possa abençoar cada um que esteja presente hoje assistindo essa live. Agradeço ao Miqueias por ter me dado a oportunidade. Agradeço ao Senhor Jesus por ter me dado a oportunidade de ministrar. Que você possa meditar nessa lição e que possamos, como diz a lição 13, vivendo uma vida pura na presença de Deus e na presença dos homens também. Que eu e você possamos cada dia procurar viver dessa forma. Amém? Então, nós estamos encerrando a live de hoje, a escola dominical. À noite o Miquel estará trazendo a palavra. Ele está chegando de viagem, já deve ter chegado em casa. Ele vai estar ministrando a palavra logo mais à noite. E agradeço a todos os irmãos que esteve presentes durante esse período aí na live. Deus abençoe a todos. Grande abraço. E quem sabe, dentro de poucos dias a gente vai estar reunidos na igreja. Amém? Um abraço a todos. Um abraço a todos. Eu gostaria que os irmãos fechassem seus olhos aí, acompanhassem a oração, agradecendo por essa oportunidade. Senhor Deus e Pai, te agradeço pelo privilégio, a oportunidade que o Senhor nos deu. Cada irmão que acompanhou essa live aqui, que o Senhor possa abençoar cada casal, cada família, cada lar, que o Senhor possa dar um domingo de bênção e de paz e que possamos, cada um de nós, individualmente, seja casado, seja solteiro, possamos procurar cada dia viver uma vida pura na presença do Senhor, tirando do nosso coração toda iniquidade da nossa mente e que possamos nos policiar e vigiarmos cada dia o nosso viver na Tua presença, porque o Senhor é o que morreu na cruz por nós, é o Senhor que tem nos abençoado, é o Senhor que vai nos levar para a glória. Então devemos andar em santidade porque o Senhor é santo. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver nesse mundo conturbado de pecado, de
oportunidades, mas que não venhamos cair em tentação, que não venhamos, Senhor Deus, deixar que sejamos seduzidos também pelo pecado, mas que possamos lutar ferrenhamente com o Senhor para vencermos. Eu te agradeço, dá-nos um domingo abençoado a todas as famílias, aos nossos irmãos e aos nossos familiares. Te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, um grande abraço, fique com Deus.